Então, na ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do Sr. Nelson de Seixas Gonçalves Júnior. Sr. Nelson, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha serão feitas algumas perguntas, vou pedir para o senhor respondê-las. E o senhor, como testemunha, tem um compromisso com a justiça, certo? Sim, senhor. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim, senhor. Dito isso, eu vou passar a palavra, então, à defesa do senhor Roberto Teixeira, que rolou o senhor como testemunha. Bom dia, senhor Nelson. Senhor Nelson, só para a gente se localizar, o senhor tinha relações com a família Baldassari, era amigo? O senhor pode relatar que relações o senhor tinha com a família Baldassari? O senhor Matheus Baldassari, ele é um amigo já de longa data, temos uma relação próxima e não comercial na altura, né? E ainda persiste uma relação de amizade. Essa é a relação que eu tenho com ele, que persiste até hoje. Por conta dessa amizade que o senhor tem com o senhor Matheus, em algum momento foi solicitado ao senhor para colaborar na venda do imóvel da família, imóvel localizado na rua Rabenbreck Brandão? Então, sim, o meu pai, ele era corretor de imóveis, ele faleceu há 5 anos. E ele tinha um pequeno escritório na Lamedeiraé, em Moema, e pela proximidade, pela amizade, o Matheus sabia de alguns percalços na vida e acabei indo trabalhar no escritório do meu pai para assessorar. E o Matheus, sabendo disso, um dia me telefona dos Estados Unidos e dizendo que havia entrado em contato com ele uma corretora de imóveis, dizendo que haviam interessado na aquisição do imóvel. Ele tinha colocado uma placa de venda lá, o número de telefone. A corretora primeiro entrou em contato com ele disse que não podia atendê-lo, e aí ele me ligou e pediu se eu poderia atender a corretora de imóveis e verificar realmente o interesse da corretora, né, do cliente dela. E a partir de então, como é que se deu a participação do senhor nessa... Bom, aí foi marcada uma reunião com a corretora de imóveis, né, no escritório do Dr. Roberto Teixeira. Foi quando eu conheci o Dr. Roberto Teixeira, foi essa a primeira reunião. Eles explicaram que havia um cliente do escritório do Dr. Roberto Teixeira que tinha interesse em adquirir o imóvel. E ela, como corretora de imóveis, então foi marcado a reunião lá. Nessa altura eu não fiquei sabendo quem era o cliente. Posteriormente foi marcada uma nova reunião. O senhor Matheus passa 3, 4, 5 meses nos Estados Unidos, 2 meses, 3, 2 a 5 meses. Ele tem 2 filhos nos Estados Unidos. Aí vem para o Brasil, fica 2 meses, 1 mês, leva e volta, retorna aos Estados Unidos. Aí fui eu nessa reunião, estava o Dr. Roberto Teixeira, a dona Edna, e quem apareceu como interessado foi o Sr. José Carlos Bonlai. O Sr. José Carlos Bonlai, com a conversa preliminar, ele disse que tinha interesse no imóvel, né? Na altura o interesse dele seria Eu expliquei que o imóvel era um imóvel complicadíssimo, né? Eu já conhecia o imóvel, né? Eu estava na carteira de imóveis do escritório do meu pai, e estava no Maser, portanto havia limitações para o uso e ocupação do solo. O seu José Carlos Bonlai falou que ele estava, na verdade, o que interessava para ele, perguntou se podia showroom. Foi falado que sim, showroom era possível, era showroom, escritórios, clínicas, né? Mas não se podia tirar nota fiscal. O que servia os interesses dele, porque ele tinha interesse em trazer, estava vindo para o Brasil uma marca chinesa de carros. E basicamente foi isso, uns 20 minutos, 30 minutos de conversa. A partir daí começou-se uma tratativa comercial normal. O Matheus, ao par do que estava acontecendo ainda nos Estados Unidos, não tinha retornado ao Brasil, não era uma viagem de passeio, né? Ele tem residência nos Estados Unidos. E a partir daí, na segunda reunião,
foi a última vez que eu vi o seu José Carlos Goulart, só vi 2 vezes. Ele falou que ele estava passando o negócio para o primo dele, o seu Glaucus Costa Marques, que era cliente do escritório do Dr. Roberto Teixeira, que tinha interesse na área imobiliária. E a partir daí foram feitos todos os desdobramentos para efetivar tanto a tratativa comercial, fechamento do preço, quanto a due diligência. A família pedia um valor e o promitente comprador, o interessado, né, fez uma contraproposta e se chegou no meio termo aí da proposta que foi feita, desde que porque na verdade o imóvel está no nome de uma empresa, que é a ASA, né? E a ASA possuía 4 sócios, que era a dona Diva, o seu Matheus, a dona Regina e o seu Fernando. E era um imóvel muito enrolado do ponto de vista de processos tanto administrativos quanto civis, inclusive até de vara de família, porque o Fernando era separado, divorciado, e ainda não havia sido feito partilhas. Eu não lembro se era divorciado ou se era separado. Mas, por exemplo, a esposa do seu Fernando tinha interesse em receber uma parte, se o imóvel efetivamente fosse vendido. Havia, sob pedido de solução de sociedade, havia processo de prestação de contas, havia processo... Ali era um mini shopping, eles chegaram a abrir um mini shopping só há mais de 15 anos atrás, e aquilo foi lacrado pela prefeitura, e os lojistas, evidentemente, entraram com uma ação para ser ressarcido pelo investimento que fizeram ali. Credores, eles deviam, né? Dívida de IPTU, enfim, havia então ficou acertado o seguinte, que a família, ou a ASA, não iria gastar um tostão para fazer essa due diligência. Essa due diligência teria que correr pelo interessado, né? E aí vem desdobramentos do levantamento de certidões, da matrícula, dos processos, enfim, que haviam e que eram impeditivos para a concretização e realização do negócio. Ok. E a empresa DAG, que foi efetiva compradora desse imóvel, em que momento que ela surge? O senhor sabe esclarecer? Então, sei. Porque quando foi feito a minuta do contrato, já com o preço, com as condições, né, do negócio, havia uma cláusula onde o seu Glaucus Costa Marques ele outorgaria a escritura ou para ele ou a quem ele indicasse, né? E aí a DAG aparece na minuta final da escritura. Isso que é 10, 15 dias, 20 dias antes da efetiva concretização do negócio, porque ele foi pago por cheque administrativo no ato da escritura, né, com a aquisição do imóvel. E aí que aparece a DAG. Houve um questionamento, quem era DAG, quem que era DAG, quem que era DAG, mas a verdade é que ninguém se interessou muito por perguntar, porque o que eles queriam era receber. O imóvel só acumulava dívidas de IPTU já acima de R$600 mil, isso sem contar um passivo oculto em cima desses processos todos, né? Por exemplo, só uma ação de prestação de contas e da dissolução de sociedade e de pedido de indenização entre os irmãos já beirava R$1 milhão, né? Então, de forma que tudo isso era para resolver o problema, tanto familiar quanto do próprio imóvel, que só estava se deteriorando, né? A família, havia um conflito interno entre a família? Um conflito interno na família, porque era o seu Fernando que administrava o imóvel até determinada altura, e a partir de um certo tempo, a dona Regina, a dona Diva e o seu Matheus destituem o seu Fernando como administrador da ASA, e o seu Matheus é nomeado, e aí começa o imbróglio todo familiar, né? Inclusive com agressões físicas, né?
E qual foi o papel do advogado Roberto Teixeira nesse processo todo? Hein? Sempre no sentido de solucionar todos esses processos na esfera civil, na criminal não, porque não havia um processo criminal, mas era de irmão contra irmão. Então, isso não era impeditivo para a venda do imóvel. Agora, na esfera civil, haviam inúmeros processos, tanto administrativos quanto processos cíveis com pedido de indenização, havia Serasa, a cobrança de credor, com pedido de arresto do imóvel, penhora do imóvel, né? E o escritório do Roberto Teixeira, porque o seu Glaucus Costa Marques foi apresentado como cliente do escritório Teixeira e Martins, como interessado na área imobiliária. Então, e como a due diligência ficou por conta do interessado, do comprador, quem fez toda essa due diligência foi o escritório Teixeira e Martins. Eu estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Outros defensores têm indagações? Não, Excelência. Certo. Doutor, aqui tem questões? Desculpe, Nelson de Seixas. Senhor Nelson, tudo bem? Meu nome é Lorival Vieira, eu falo por Demerval Guzmão, proprietário da DAG. Eu só tenho 2 questionamentos ao senhor. Da primeira reunião que o senhor teve, que o senhor mencionou as pessoas que estiveram presentes, dentre eles Glauco, eu gostaria de saber se o senhor Demerval estava presente e quanto tempo foi dessa reunião até a DAG efetivamente entrar no negócio. Não, o senhor Demerval Guzmão não conheço, não esteve em reunião nenhuma em que eu participei. E a DAG, olha, o processo todo entre o primeiro contato e até a data da escritura, eu não vou me recordar precisamente, peço perdão desde já, porque já vão 6 anos, né? Mas esse foi um processo de 10 meses, 12 meses, sensivelmente foi um processo longo para a aquisição de um imóvel. E a DAG aparece realmente já na reta final quando os processos já estavam praticamente liquidados, através dos procedimentos do escritório do Dr. Roberto Teixeira, para o desembaraço do imóvel. Lhe agradeço, senhor Nelson, e devolvo a palavra ao juiz. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem Sem indagações? perguntas. O assento de acusação tem indagações? O juiz só tem um esclarecimento, eu não sei se ficou claro para mim. O senhor Glauco Costa Marques, o senhor conheceu mesmo? Sim, senhor. Tá. E entre o surgimento do senhor Glauco e a entrada da DAG, quanto tempo foi, aproximadamente? Então, eu diria que menos 1 mês ou 2 meses entre o primeiro contato, na primeira reunião com o senhor José Carlos Gunlai. Na segunda reunião, o senhor José Carlos Gunlai apresenta o seu Glaucus Costa Marques como primo dele, né? E que ele estava largando o negócio, ele não teria mais interesse lá na marca chinesa de carros, estava passando para o primo por questão de que ele tinha interesse e estava investindo na área imobiliária. Então ele iria dali para frente. Então, se durou 10, 12 meses, eu diria para o senhor, sempre se desculpe a imprecisão, mas entre 8, 9 meses aí, entre o seu Glaucus Costa Marques e a DAG aparecer, 8 meses, 9 meses. Perfeito. Em algum momento... 6 meses, 7 meses, não tenho como precisar. Se demorou. Porque a DAG aparece 20 dias antes da... Certo. Em algum momento dessas tratativas foi mencionado o Odebrecht? Não, senhor. O senhor Antônio Palocci? Não. Branislav Kuntik? Também não, senhor. E o Luiz Inácio Lula da Silva? Também não, senhor. Tá bom. Era esclarecimento do juízo, então pode interromper a gravação.